De volta com o Bandeirantes Acontece, indo a Brasília, a CPI do INSS adiou o depoimento do Vorcaro, do Banco Master, para depois do Carnaval. Fala, Procópio, explica pra gente. Fala, pessoal, boa tarde pra vocês, excelente quarta-feira pra todo mundo que tá com a gente. Falar mais uma vez de caso Master, né, que cada vez se desdobra em novas investigações, em novos pontos relevantes. Começando justamente por essa palavra, pontos relevantes. O banco aqui de Brasília, o BRB, fez uma auditoria interna, contratou uma empresa própria para isso e fez um pronunciamento através de nota nesta terça-feira dizendo que encontrou fatos relevantes sobre a tentativa de compra do banco no ano passado do Banco Master. Essa situação toda que escancarou todo esse escândalo envolvendo a instituição, o Banco Master. E esses achados relevantes já foram informados à Polícia Federal, segundo o BRB, que também disse nessa nota que vem desde o começo da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que escancarou todo esse esquema, vem prestando o que é de informação necessária para as autoridades competentes para elucidar esse caso e que vem também prestando serviços e prestando esclarecimentos aos clientes, pensando em toda a credibilidade do banco e também na seguridade financeira das pessoas que têm contas aqui no BRB, no Banco de Brasília. Ainda sobre Banco Master, acompanhamos ontem no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado, uma coletiva do senador Carlos Viana, ele que é do Podemos de Minas Gerais e é o presidente da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura os desvios irregulares em pensões e aposentadorias do INSS. Por que a gente está falando disso envolvendo o Banco Master? Porque existem investigações que mostram que cerca de 250 mil contratos foram firmados por este banco relacionados a questões envolvendo pensões e também aposentadorias. E o próprio INSS, ao analisar esses contratos, não identificou documentos que comprovassem a vontade dos aposentados e dos pensionistas em fazer esse acordo com o Banco Master. Ou seja, toda a questão envolvendo a venda de créditos falsos por parte do Master também agora começa a entrar na questão do INSS. Carlos Viana ontem, depois de uma reunião com o ministro Dias Toffoli, relator do caso do Master no Supremo Tribunal Federal, concedeu uma entrevista coletiva para dar alguns detalhes dos próximos passos da Comissão Parlamentar de Inquérito, já que os trabalhos no Poder Legislativo estão de volta. Amanhã, quinta-feira, estava previsto, na verdade, o depoimento de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na CPI, na CPMI, no caso. Só que esse depoimento foi adiado e deve acontecer somente depois do Carnaval, mais precisamente, no dia 26 de fevereiro. A CPMI decidiu acatar um pedido, uma vontade da defesa de Daniel Vorcaro, que foi preso no ano passado, mas está em liberdade provisória, está com tornozeleira eletrônica. A defesa disse que ele tinha problemas de saúde, pediu a flexibilização, no entanto, não deu esclarecimentos sobre que problemas seriam esses. E depois de uma conversa com todos esses entes, foi decidido aí o adiamento, a flexibilização desse depoimento, que deve, de novo, acontecer somente no dia 26 de fevereiro. A promessa, pelo menos por parte da comissão, é que somente a questão do INSS vai ser tocada, até porque existem pedidos da criação de uma CPI específica, tem vários pedidos, na verdade, mas para uma comissão parlamentar de inquérito nas casas legislativas sobre especificamente a questão do Banco Master. São muitos desdobramentos, muitas ramificações. Seguimos de olho aqui de Brasília em todo esse caso envolvendo o Master, pessoal. Tudo que avançar é importante, mas é inevitável, não sejamos infantis de não entender que a parte política vai ser forte de todos os lados para tentar cada um puxar uma sardinha que lhe interesse, mas do lado de cá, Zaidan, o objetivo maior é tentar chegar a um ponto que os culpados sejam punidos e punidos severamente, afinal de contas é coisa de uma magnitude nunca antes vista. São dois casos muito graves, né, Ronald? Muito graves, muito graves. E no caso do INSS, é óbvio que na CPMI do INSS, o Vorcaro não pode ser indagado, inquirido, a respeito de assuntos que não dizem respeito, não tem ligação com a questão dos consignados. Lá é para isso. Mas são dois casos gravíssimos, né? E no caso da roubalheira realizada contra aposentados e pensionistas, com um agravante monumental,
que foi o uso da estrutura do Estado, ou seja, da Previdência Pública, para a realização desse roubo. E sempre dissemos aqui, o INSS sabe quem roubou, quem foi roubado, quanto foi roubado, e está tudo lá. Até por isso não deve haver qualquer dificuldade para devolver esse dinheiro para quem foi roubado. Agora, nos dois casos, o que se espera é que não vire palanquezinho, oportunismo barato, mas que haja investigação. E aquela frase surradíssima, né, de não interessa quem, mas havendo culpa, haverá punição, isso tem mais do que nunca de ser cumprido. E no caso do Master, é uma rede vasta e diversificada, né? E não significa, claro, que todos que tinham relações com o Vorcaro, com o banco, que tinham relação com o mal feito. Mas é preciso investigar independentemente de cargo, de poder ou de prestígio. E no caso da Previdência, da mesma maneira, saber quem facilitou esse roubo. Ou porque levou algum, ou mais do que isso, porque comandava esse esquema, participou da elaboração e da execução desse esquema de roubo. O caso do Vorcaro tem a ver com o consignado. O consignado, ele é um problema, porque, claro, o aposentado, e grande parte dos aposentados do Brasil, grande parte passa por isso, o aposentado muitas vezes não vê saída, que não seja tomar um empréstimo, né? Mas você se lembra, Ronald, quando o Ministério da Previdência propôs que houvesse redução e uma fixação, um teto para os juros cobrados no consignado, você se lembra qual foi a reação dos bancos? Então vamos acabar com a brincadeira, né? Vai ser difícil, não vai ter crédito para isso. E o governo recuou. Então ali já há um problema. No consignado legal, legítimo, tornado legal por decisão do Congresso Nacional, com concordância do Executivo, até ali há problemas. Imagine então quando você tem malandragem, né? Tem o uso da possibilidade de consignado para enganar as pessoas, gente que é cobrada por um dinheiro que nunca recebeu, até isso acontece. Além daquela estranheza toda, né, Ronald, o sujeito entra com pedido de aposentadoria, aí quando decidem que ele tem direito à aposentadoria, mas antes de ele ser comunicado, antes de ele saber, já começam a ligar pro cara. Já tem a chamada. O banco já sabe. Antigamente era uma mala direta, né, Zaidan? Agora já vem uma mensagem no WhatsApp dele, né? O banco já sabe, a financeira já sabe. Você não quer... Ele até pensa inicialmente, não, mas eu não tenho direito, né? E ele diz, não, você tem sim. Você é um novo aposentado do Brasil. É cada uma, rapaz. 4h37, já voltando. Ô, Ronald. Diga, Zaidan. Ronald, diga. Só me permita mandar um abraço pro Rogério Gonçalves, acompanhando a Bandeirantes sempre. Ele tá num lugar que eu sei que você gosta